Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Tudo isso porque hoje é dia 2 de abril. Lembra? Algumas semanas, algum tempo passado, talvez 2 ou 3 domingos passados, mencionávamos o nosso compromisso de nos familiarizarmos com o texto do Salmo 103, Salmo de Davi, louvor pela misericórdia e bondade de Deus para com o seu povo. O povo de Deus usufrui, desfruta, tem este privilégio vindo do Senhor Deus, o Deus Altíssimo. E ontem, o dia 1º, para você conviver com o primeiro versículo, dia 2 com o segundo, amanhã o terceiro versículo. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Na terça-feira, durante todo o transcorrer do dia, vai ser o 4º versículo. Tudo que você precisa é escrever o versículo do dia. Pode fazer assim, sabe? Coloca no bolso, você tem um bolso. De vez em quando você tira, tá? E dá uma lidinha. Alguém, quando escreveu a biografia do missionário Guilherme Carey, informou como forma instrutiva como ele conseguiu aprender grego, hebraico, latim, línguas. Ele tinha sempre no seu trabalho como sapateiro um livro aberto na banqueta, ao alcance dos olhos. De vez em quando, fitava os olhos no livro, vinha para o seu pensamento alguma consideração, e enquanto ele estava trabalhando, ele estava meditando no que ele havia lido do livro aberto na banqueta, mantendo o pensamento cativo, preso, não é assim? A algo que ele estava tentando aprender. Imagine só você passar o dia todo trazendo de momento a momento no seu pensamento algo da palavra de Deus, da misericórdia, a bondade de Deus expressa na instrumentalização de Deus para Davi. Tenho certeza, vai contribuir muito para a sua noite de sono. A sua mente tem um processamento de dados para fazer, que tem ali a palavra de Deus, que é tão importante. Estou dizendo isso porque eu tenho sido beneficiado, outros também aqui já foram, familiarizando-se com a palavra de Deus. Não é qualquer livro este aqui, este ou esta é a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais poderosa até do que espada alguma de 2 gumes, que atinge-nos espírito, alma e corpo. Você não vai continuar por muito tempo sendo a mesma pessoa. Algo de Deus vai acontecer com você, neste empenho, nessa sua dedicação. E assim iremos até o dia 22 de abril, que para nós é um dia até com significado importante na história do país Brasil. É o dia do descobrimento do Brasil. Não é dia do índio, não. Então, 19 é dia do índio. Dia 22 de abril é do descobrimento do Brasil. Eles têm uma outra expressão que eles usam hoje para essa expressão, descobrimento. Mas quando o Brasil foi encontrado, tá bom? Talvez não descoberto, mas localizado, encontrado. Tá ok. Dia 22, você já vai ter vai estar familiarizado
Estou procurando algo que eu quero mostrar para você aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê o garotinho? Foi para lá. Isso é muito bom. Eu queria que ele estivesse lá. Queria que ele estivesse, porque eu vou mostrar algo aqui. Embora eu estou pensando o que eu vou fazer com isso aqui. Tá? Não sei o que eu vou fazer com essa caixa aqui. Pode ser que a gente entregue para alguém. Depois da mensagem, fica interessante entregar uma caixa dessa para alguém, para entender o que a pessoa vai fazer com essa caixa. Dá para distribuir, hein? Olha só. Cadê a quantidade aqui, gente? Perdemos a quantidade. Mas deve ser uns 15. Ok. Mas vamos então trabalhar um pouquinho no Salmo 103. Você, observando isso, mande recado lá, porque alguém vai esquecer. Alguém esquece. Tá? O bom seria você já pegar os 7, 8, 9, até domingo da 9, né? Já pega ali, já marca todos os versículos, põe 10, um sobrando, que você vai até segunda-feira que vem. Já fica assim, mas fica no versículo do dia. Vamos para 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, o texto da pregação da palavra do Senhor hoje à noite. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou tomar a demonstração hoje de ler do versículo 1 até o versículo... Aliás, todo o capítulo, para a gente familiarizar com ele. 1 Coríntios capítulo 13. Eu estou no ensino da palavra de Deus. Quando você lê sobre os aspectos do fruto do Espírito, que é o contrário das obras da carne. O fruto do Espírito, o primeiro aspecto do fruto do Espírito, tem 9. Qual que é o primeiro aspecto do fruto do Espírito? Amor. Este alicerce, fundamento para a vida cristã, que vem para nós, que é importante em nós. Qualquer pessoa cheia do Espírito Santo vai estar ali, de imediato, primeiro, na sua ordem, você vai notabilizar amor. A pessoa que vai desenvolver nas suas ações o amor ágape, o amor divino. Não vou nem perguntar quem gosta de chocolate aqui, porque eu até hoje não conheço uma pessoa que não goste. Não é? Você gosta, não gosta? E ganhar de presente? Melhor ainda, não é verdade? Você ganhar uma caixa de presente, melhor ainda. Podemos ficar em pé? Nos coloquemos em pé para a leitura. O apóstolo Paulo, no capítulo 12 do texto de 1 aos Coríntios, ele finaliza aquele capítulo dizendo assim, fazendo uma conclusão em cima do que ele estava escrevendo a respeito dos dons espirituais. Ele então diz: portanto, é a conjunção de conclusão, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí então, capítulo 13, vem para a compreensão do apóstolo Paulo, trazendo para nós este caminho mais excelente, que é o amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência
e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Esses 3 versículos destacam para nós a importância, ou o que chamaríamos de necessidade do amor. Por que o amor é tão necessário? Porque não dá para fazer absolutamente nada que tenha valor de destaque e evidência sem amor. Versículo 4. Ele vai começar agora a descrever a natureza do amor, com as características daquilo que o amor é e daquilo que o amor não é. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é irresponsável, não se ensoberbece, não age com arrogância, altivez, orgulho, não se porta com indecência, não é inconveniente, não age de maneira vergonhosa, com despudor, com imoralidade, não busca os seus interesses. Opa, daqui a pouquinho, é nosso lugar aqui, tá? Para o ensino. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, aliás, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora ele vai começar então a falar de algo que diz respeito à duração do amor, ou seja, a permanência do amor. O amor nunca falha, mas havendo profecias sim serão aniquiladas. Havendo línguas sim cessaram. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Vamos orar nesse momento. Eu tenho que lembrar do senhor Sebastião, que é o pai da irmã Ângela, que é uma recém-convertida entre nós aqui, e ela chorando veio agora à tarde, quando eu fui buscar as irmãs Tiana e Fátima, que também são minhas irmãs, pedindo, solicitando que orássemos por ele. Está muito mal de saúde, desmaiou, com um agravante: ele não quer saber de ser submetido, encaminhado para o hospital. Então aí fica mais complicado ainda. Então vamos orar por ela, por ele e pela situação, debaixo do controle de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai celestial, somos agradecidos pela condição vinda do Senhor para estarmos com esta reunião com o teu povo na casa do Senhor hoje à noite. Já participamos daquele momento tão sublime, tão maravilhoso, da adoração, do louvor,
cantamos perante o Senhor. E agora, ó Deus, somos levados neste momento para a pregação e ensino da palavra do Senhor. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade entre nós, em cada coração, para a obra que o Senhor deseja fazer. Combatemos, ó Pai, toda ação de rebeldia, de insujeição perante o Senhor. Nos dê, ó Deus, um coração quebrantado e contrito, pois tal coração leva-nos a uma atitude de sermos direcionados pelo Senhor e termos uma obra do Senhor nas nossas vidas. E oramos também, visita o lar, ó Deus, tanto da irmã Ângela quanto da sua família, dos seus familiares, do seu pai, convalescido fisicamente, trouxe tristeza profunda para a irmã Ângela e veio solicitando que orássemos por ele. Entregamos perante o altar do Senhor nessa noite ao melhor cuidado, o cuidado que vem do Senhor. Cuida, ó Deus, clamamos e oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu queria colocar uma foto, tão somente para despertar a curiosidade, o interesse na divulgação do que estaríamos pregando hoje à noite. Aí eu coloquei algumas caixas dessa aqui, ali, para divulgação. Isso chama realmente atenção. Mas essa aqui vai ficar aqui, porque nós queremos entregar essa caixa para alguém hoje à noite. Não me pergunte quem será, porque nem eu sei quem será a pessoa que nós vamos entregar essa caixa. A Esther tem uma vaga ideia, né? Porque a Esther sempre faz essa dinâmica que envolve várias pessoas, e a última delas a receber a caixa é aquela que descreve na sua atitude, no seu comportamento, algo que muito interessa para quem vai receber essa caixa. O amor não busca os seus interesses. O último aspecto da natureza do amor que nós falamos foi do amor não se portar com indecência, não se portar indecentemente ou inconvenientemente ou de maneira vergonhosa, com despudor, com imoralidade. Tocamos em aspectos importantes para a igreja de Corinto, como era entre eles, principalmente com as mulheres, a questão da honradez, uma vez que na cidade de Corinto, lá na Grécia, aquele templo da deusa Afrodite, Vênus, da fertilidade, aquelas sacerdotisas com cabelo curto ou raspado, para identificá-las, fez com que, devido a um fator cultural, mulheres que quisessem ter cabelo curto ou raspado, usassem algo para identificar honradez, modéstia, e então havia no fator cultural a questão do uso do véu, não apenas a honradez, mas também a sujeição, a subordinação aos seus maridos. Paulo trabalhou essa questão com a igreja de maneira bíblica, com a sã doutrina. Também trabalhou com eles uma questão muito importante, que era a respeito da festa do amor, que era uma festa associada, ligada à celebração da ceia do Senhor. Talvez eu não deixei muito bem claro para você, quando eu disse que a festa terminou no segundo século, terminou no 7º século da história da igreja. No 2º século ela foi separada da celebração da ceia do Senhor.
o fator que Paulo menciona a respeito dessa festa do amor e a celebração da ceia junto dessa festa, era dois aspectos: os ricos trazendo abundância de alimento, que deveria repartir com os mais pobres, não fazendo isso, uns comiam e outros padeciam, não tendo o que comer, e também a questão de embebedando, embriagando-se nessas celebrações. E Paulo então vem trabalhar a decência, a moral, e ele então tratou desse assunto, e é nesse terreno do amor, quando ele destaca isso aqui: o amor não se porta com indecência. Trouxe uma compreensão muito clara para a igreja lá em Corinto. Já era um assunto que ele estava tratando com eles, havia tratado no capítulo 11 este fato. Não havia oportunidade, ele foi sincero: não dá para elogiar vocês no que vocês estão fazendo. Ele foi sincero, preciso. Paulo era um homem de Deus e agia com uma seriedade correta que ele precisava ter, tanto quanto perante Deus, quanto perante as igrejas. Ele foi um fundador, uma pessoa usada por Deus para pregando o evangelho entre os gentios principalmente. A missão dele era esta, e foi usado por Deus, e Deus não só usou pregando, mas também orientando, instruindo. Tamanha revelação lhe fora dada do mistério de Deus à igreja, e trouxe isso muito bem nas epístolas que ele escreveu, que para mim são 13, mas para alguns pastores, incluindo a carta aos Hebreus, atribuem a Paulo 14 epístolas. Eu fico com 13, mas a gente vai definir isso tão logo cheguemos na eternidade. Paulo é 13 ou 14? E aí nós vamos ter uma compreensão. Tudo vai ser estabelecido de maneira clara e precisa. Mas Paulo agora vai, no versículo 5, falar um outro aspecto do lado negativo daquilo que o amor não faz. Ah, você é uma pessoa amorosa? Então você vai estar desenvolvendo isso na sua vida. Nós descobrimos aqui na igreja um irmão amoroso, não tem? Nós temos um irmão amoroso. Ele quer ser alguém amando com amor ágape, amoroso. Eu até fiquei contente que ele está se entusiasmando com este aspecto, principalmente porque ele deixa quieto. Você já sabe, né? Vai entrar para a família. Tá. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, tem algo que me foi contado algum tempo atrás, que aconteceu com uma pessoa lá de Ribeirão Preto. Este fato não me sai da mente. Se eu não falar hoje, sem ser a semana que vem eu falo, porque a semana que vem nós vamos pregar sobre a ressurreição, algo sobre a ressurreição de Cristo. Mas vamos lá. O amor não busca os seus interesses. Quando eu e você lemos sobre isto, o amor não busca os seus interesses. É importante que a gente trabalhe isso de forma pedagógica, didática, cheguemos a uma compreensão, avaliemos a questão, não é? O amor, agora vai ser apresentado mais um item, algo mais do amor. Nós já vimos que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, e agora vem para nós, não busca os seus interesses. É como se eu então estivesse dizendo: olha, eu tenho algo muito importante aqui, que diz respeito ao interesse de vocês. Bem, então, nós precisamos demonstrar isso. Não é assim que as pessoas fazem quando estão com um produto e dizem: olha, isso aqui é bom para você. Mas por que isso é bom para mim?
Qual o benefício? Como que isso pode me beneficiar? Pode trazer benefício para mim? Digamos que eu vou então levar você ao conhecimento disso aqui, dizendo: olha, isso aqui é legal, é importante, vai fazer bem para você. Mas por que você deve adquirir isso? Por que você deve usufruir isto? Tem que ter um benefício, um proveito, uma razão. Então, quando nós tocamos agora em mais um item, o amor não busca os seus interesses. E por incrível, dá para você contar nos dedos o número de versículos da palavra de Deus que menciona a respeito dos nossos próprios interesses, de não buscarmos os nossos próprios interesses. São poucos versículos que mencionam sobre isso, de não buscarmos os nossos próprios interesses. Haja visto então que eu e você, deixados por nossa própria conta, nós buscamos o quê? Os nossos próprios interesses. Eu já fui exortado por uma irmã, não é a minha irmã no sangue, na carne e no sangue físico, mas uma outra pessoa. Agradeço a exortação. Eu falhei nesse aspecto e nem estava tendo uma noção muito clara. Depois, avaliando, falei: eu falhei, fui falho, porque estava buscando os meus próprios interesses. E você certamente, em algum momento, você já se encontrou tão envolvido em buscar os seus próprios interesses. Mas sempre é importante, primeira coisa importante, definirmos. O amor não busca os seus interesses. Vamos definir. Ou seja, querer, pedir, demandar ou requerer algo em benefício próprio. É isso. Querer, pedir, demandar ou requerer algo em benefício próprio. Agora, pense comigo. Como é que estava o pensamento de Paulo voltado neste pormenor, neste assunto, para a igreja de Corinto? A igreja que ele havia pregado o evangelho, elevado-os ao conhecimento de Cristo. Se ele não houvesse pregado em vão, porque a palavra dele não foi de sabedoria humana, mas de poder e demonstração do Espírito Santo, conforme ele mesmo menciona no capítulo 2, ele foi usado e o Espírito Santo trabalhou e havia verdadeiros convertidos a Jesus Cristo naquela igreja. Imagina o pensamento dele diante de toda a situação do conhecimento dele, pesar agora na balança este fato: o amor não busca os seus interesses. Basta nós darmos uma olhada, darmos uma percorrida, darmos uma caminhada por alguns trechos da palavra de Deus em 1 Coríntios. É como se eu lhe desse uma tarefa. Encontre situações na carta aos Coríntios em que Paulo tem essa percepção. Estão buscando os seus próprios interesses. Quer ver lá comigo? Vamos lá então, capítulo, não vai muito longe não, capítulo 1. Capítulo 1. Olha a busca de interesses próprios no capítulo 1, já a partir do capítulo 1. E olha que eles foram chamados por Deus para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Aí Paulo no versículo 10 diz assim, estão lá comigo? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10.
Nosso tempo aqui é bem didático hoje à noite, bem pedagógico. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo se colocasse de joelhos e fizesse para com estes de Corinto, para com estes irmãos, apresentasse Paulo o seu clamor de joelhos. Rogo-vos que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Versículo 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Tem discussão, tem briga entre vocês. Quero dizer com isso, o que Paulo quer dizer com isso? Quero dizer com isto: muda aqui. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. O que é isso, irmãos? Partidarismo, partidos, divisão. O meu é melhor do que o seu, o seu. Tinha os que eram de Paulo, de Apolo, de Cefas. Quem que era Cefas? Pedro. E tinha também o pessoal que era do partido mais espiritual. Qual que era o partido mais espiritual? De Cristo. Não, eu sou de Cristo, eu não sou de Paulo não. Mas era um partido, havia uma divisão, não estavam pensando concordemente, não havia entre eles, nesse pormenor, unanimidade, união. E Paulo já vem combatendo, que haja entre vós, aliás, está havendo entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Parece que naquela época eles não conheciam a frase que nós conhecemos: a união faz a força. E aí Paulo então diz lá no versículo 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Ele vai dizer: dou graça que nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Se tem uma coisa que eu não consigo lembrar muito bem, aí eu fico bem parecido com o apóstolo Paulo, é quem eu batizei. Tem hora que escapa. Eu nunca marquei, né? Nunca marquei nomes de pessoas que por mim foram batizadas. Já começa aqui essa questão de busca de interesses próprios. E no capítulo 6, Paulo vai tratar com eles também uma questão muito importante, uma situação que também foi encontrada na igreja de Corinto, que tinha em consideração e evidência a respeito de comidas. Ele vai tratar a respeito a liberdade de poder comer qualquer coisa, já que a terra e tudo que está contido nela pertence ao Senhor. Vou esmiuçar para você. Naquela época, os convertidos de Corinto vieram de uma cultura de comer comidas sacrificadas aos ídolos. No capítulo 8, Paulo vai dizer quem eram esses ídolos, que essas comidas eram sacrificadas. Ele vai dizer no capítulo 8 de 1 aos Coríntios que na verdade eram demônios. As comidas eram sacrificadas. Mas tinha gente que dizia o seguinte: agora eu estou em Cristo, a terra do Senhor, a comida vem do Senhor. E comiam.
E outros irmãos dizem assim, mas não pode ser muito ruim. A consciência daquele que dizia não pode era enfraquecida por aquele que achava que não tinha problema algum. E Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, honestas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo, ele vai colocar a questão do corpo aqui, não é para a prostituição, senão para o Senhor. Ele vai entrar nessa questão do corpo, mas eu quero entrar com você no capítulo 8, a respeito mais direto de alimentos, porque aí vai entrar a questão de não buscar os seus interesses, mas sim os interesses do outro, os interesses de outras pessoas. E como que isso era importante? Ele vai envolver isso, olha aqui, ó. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Detalhe, o conhecimento incha. A palavra inchar eu mostrei para você que é a palavra ensoberbecer. Soberbo, soberba, de arrogância. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Pega comigo o pensamento. O amor não trata, não busca, aliás, os seus interesses. O amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, versículo 2, agora indo para o versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Está comigo? Porque ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, porque há muitos deuses e muitos senhores, chamados assim. Todavia, para nós, o que há? Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Um só Deus e um só Senhor. Aqui, está na palavra aqui. Carta da igreja, ou para a igreja em Corinto, tratando a respeito de alimentos sacrificados aos ídolos. Mas veja o que ele vai dizer agora. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, princípio aqui, não busque os seus interesses. Se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. É algo que entra em criteriosidade, aquilo que pode escandalizar o seu irmão.
Você pode atribuir isso nos nossos dias à questão de outras coisas que as pessoas às vezes fazem, mas vai ser escândalo, até mesmo para os incrédulos. A tendência da bebida é te levar à embriaguez. A tendência da bebida alcoólica é entrar no seu cérebro e deixar você uma pessoa mais solta, alegre, animada. O vinho, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O mundo busca uma alegria artificial, que dá no dia seguinte, na ressaca, uma imensa e severa dor de cabeça. Nós não bebemos. Todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas me convém, são convenientes. Eu prefiro não comer coisas sacrificadas aos ídolos, me fere. Mas se ouvir alguém, entre ele e Deus, mas tal pessoa não deve buscar os seus interesses, mas aquilo que corrobora, contribui para a edificação. No capítulo 10, vai ficar um pouquinho mais interessante, quando ele fala também, no capítulo 10, ele vai tocar no Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, tudo é do Senhor. Mas no capítulo 24 ele fala o seguinte, a partir do versículo 23, eu estou com o capítulo 24 aqui, capítulo 10, versículo 24. Capítulo 10, versículo 24. A partir do versículo 23. Eu estou com o Salmo 24 na mente. Capítulo 10 para 1 Coríntios. E versículo 23. A gente mistura as coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tem aquelas situações que nós chamamos na vida cristã da área cinza. Não é pecado, mas pode te levar a pecar. Essa área aí é a área que você vai avaliar dessa maneira. Ele vai dizer assim, depois de falar que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ele vai falar assim, ninguém busque o proveito próprio, mas cada qual o que é de outrem. Porque o amor que edifica não busca os seus interesses próprios. Vai dizer assim, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da sua consciência. Então você vai, naquela época tinha carne sacrificada ao ídolo, então você ia no açougue comprar. Pô, compra, chega lá e compra a carne. Mas só o açougueiro falar para você assim, essa carne foi sacrificada ao ídolo. Ele está testando você. Aí você não deve comprar, porque ele te alertou. Aí vai mexer com a consciência dele. Olha aí, cristão, falei para ele que a carne era sacrificada ao ídolo. Olha aí, ele quer comer carne sacrificada ao ídolo, mas ele não é cristão. Cristão não come carne sacrificada a ídolos. É igual eu, chegou lá em casa uma carne, eu não sei que a carne foi sacrificada a ídolo, ninguém falou nada, eu vou comer. Mas se falar que foi sacrificado ao ídolo, já entrou a questão da consciência. Ele fala assim, comei de tudo, versículo 25,
quando se vê no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. É claro que aqui no Brasil, amados, vai ter açougue vendendo carne sacrificada a ídolo, mas por aí fora pode até ter, entendeu? Você ficou sabendo? Então já é outra história. Paulo vai dizer assim: comer de tudo quanto se vê no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. Não a sua, mas a de quem está te informando. Consciência fraca. Você vai levar a pessoa a pecar. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ele vai falar assim, ó, se algum incrédulo te convidar, no versículo 27, e quiseres ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, Paulo diz o quê? Não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Pesa então quem te advertiu e a consciência. Aí você não vai comer daquele alimento. Ele vai até dizer assim, ó, digo porém a consciência, não a tua, mas do outro. Porque, aliás, pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Aí vai entrar aquele versículo que a gente gosta muito de recitar. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele vai dizer, portai-vos de modo digno, que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio que proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Paulo está colocando em destaque, em evidência, o próximo, o proveito da outra pessoa, de outros. Ele está se colocando em favorecimento, não buscando os seus próprios interesses. Então, duas questões: o partidarismo que existia na igreja de Corinto e a questão do alimento, que ele vai então tratar quando ele diz não busque os seus interesses. Você tem em mente da igreja de Corinto essas duas considerações: o partidarismo e a questão a respeito dos alimentos sacrificados aos ídolos, a questão da liberdade, como ou não como é que funciona isso? E o apóstolo Paulo trouxe um ensino, trouxe uma palavra de advertência para com ele, para ajudá-los nessa questão. E alguém tem dito que procurar os interesses dos outros em primeiro lugar é a verdadeira medida da vida cristã. Buscar em primeiro lugar os interesses dos outros. Na verdade, é você voltar-se para Deus em primeiro lugar. Nós somos desafiados a fazer isso porque temos Cristo como nosso maior exemplo. Cristo é o nosso maior exemplo nessa questão de não agradar a si mesmo, de se autossatisfazer. Tinha em vista Deus e o propósito de Deus para a vida dele. Não se autossatisfez. Então, nosso maior desafio e exemplo é o Senhor Jesus. Romanos capítulo 15, versículo de 1 a 3. Retrocede aí na sua Bíblia. Retrocede. Volta aí algumas páginas. Romanos 15. Romanos 15. Aqui é o irmão forte e o irmão fraco. Um crê que de tudo se pode comer, o outro come legumes.
O que come, não despreza o que não come. O que não come, não julga o que come. Vamos lá. Mas nós que somos fortes, devemos o quê? Suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Interessante isto. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Percebe aquilo que vai nortear? O amor edifica. E nós vamos, em relação ao nosso próximo, fazer aquilo que vai ser proveitoso e vai trabalhar edificação. Portanto, cada um de nós, vai concluir o pensamento aqui, agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Versículo 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que injuriavam. Pensa em Cristo, não agradou a si mesmo. Lidos 3 versículos, vem a pergunta: qual é o oposto desta manifestação de amor de Romanos 15, de 1 a 3? Tem uma manifestação de amor aqui em Romanos 15, de 1 a 3. O oposto desta manifestação de amor é a busca da vantagem, a busca egoísta da vantagem própria, da honra pessoal, da influência pessoal sobre outras pessoas. Há uma busca egoísta de vantagem própria. No que é que isso me favorece? No que é que isso contribui para mim, para minha pessoa, para minha honra pessoal, para minha influência pessoal sobre outras pessoas? É você voltando-se para você mesmo, se colocando mais importante do que fazer algo que vai trabalhar o fator de agradar os outros e trabalhar a questão da edificação. Parece até aquela consideração tão familiar nossa, que alguns fazem até hoje: eu vou fazer isso, eu vou agir assim, eu não, o que eu vou ganhar com isso? Está pensando no proveito próprio, o contrário daquilo que o apóstolo Paulo desenvolvia no seu viver, daquilo que Cristo é o nosso maior exemplo de procedimento. A nossa sociedade, infelizmente, ela tem enfatizado e valorizado a busca pelo eu. É isso que você vai aprender nas escolas, no chamado ministério educacional. Valorize você, você é importante. Olha, isso aqui não deixa as pessoas menosprezar você, te diminuir, te humilhar. Mas o que a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 4? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Buscar o interesse dos outros, ou buscar fazer o bem para os outros, faz muito bem para nós como pessoas. Alguém disse o seguinte: fazer o bem faz muito bem. Amém? Fazer o bem faz muito bem. Porque tem gente padecendo da maneira como tem padecido. E quando caminhamos no amor, não buscamos agradar a nós mesmos. Aí eu quero citar para você o exemplo daquela senhora que estava indo para o... Eu acho que era a irmã Inês que menciona isto, porque foi o dia que alguém deixou de ir para a igreja para estar com ela e ajudá-la na sua tremenda necessidade espiritual,
carecendo do conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. A pessoa deixou de buscar o seu interesse próprio para prestar ajuda a uma pessoa que estava no limite de uma situação severa e agressiva, a ponto até mesmo de perder toda a esperança da vida. E essa mulher deu toda a atenção, não foi ao culto, e deu toda a atenção não buscando o seu interesse próprio, e ajudou, e faz parte do testemunho da irmã Inês, que vocês conhecem aqui, de Ribeirão Preto. Peço liberdade para ela acompanhar nossas lives, para mencionar este fato de não buscando os seus próprios... Não me sai da mente essa pessoa. E aí? Aparece alguém necessitando tremendamente de Cristo. Eu já iria para o culto, falharia, como já falhei, mas agora estou aprendendo que eu tenho que fazer aquilo que muitas vezes vai contribuir para o meu próximo e a edificação. Não agradar a mim, mas procurar agradar, fazer algo que vai agradar ou de benefício para os outros, não buscando meus interesses, próprios interesses. Aqui em Filipenses capítulo 2, olha o que eu leio para você. Cadê Filipenses? Saiu da página lá. Olha o que eu leio para você. Uma recomendação feita por Paulo de Timóteo. Olha o que Paulo diz aqui de Timóteo. Para a igreja de Filipos, ele faz uma recomendação a respeito de Timóteo. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo. Não veja a hora de mandar Timóteo ter com vocês aí, pessoal da igreja de Filipos, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Quero rapidamente mandar Timóteo aí, que eu quero notícia de vocês, porque a ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Gente, com toda sinceridade, não tenho melhor pessoa para enviar a ir ter com vocês, no sentido de cuidar do bem-estar de outros, como Timóteo, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Lembra de Timóteo na equipe missionária, viajando com Paulo lá em Atenas aguardando Silas e Timóteo chegarem até onde ele estava? Lembra disso? O envolvimento de Paulo com Timóteo. Que testemunho de Timóteo, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. O versículo 21 de Filipenses capítulo 2, eu comecei a ler a partir do versículo 19 de Filipenses 2. Mas bem sabeis qual a sua experiência. Timóteo foi aprovado na experiência que ele teve com o apóstolo Paulo, de buscar algo em benefício do bem-estar de Paulo. De sorte, versículo 23, que espero enviá-lo logo que tenha provido a meus negócios. Ele está aqui comigo, estou necessitando dele, mas não vejo a hora dele sair daqui para ir ter com vocês. Melhor pessoa para estar com vocês e cuidar do bem-estar de vocês. Mas confie no Senhor, que também eu mesmo, Paulo fala aqui no versículo 24, em breve irei ter convosco. Eu vou, uma outra oportunidade, retornando aqui, apresentar para você que Jesus Cristo não buscou os seus próprios interesses, mas os interesses do propósito de Deus, que envolvia outros. Lá no texto de Filipenses, capítulo 2, dos versículos 7 a 11, ao ponto daquilo que a Bíblia descreve
do que nós chamamos o autoesvaziamento do Senhor Jesus. Até onde a ação que demonstra que ele não teve autossatisfação, ao ponto de cabalmente desenvolver com todo aspecto, com toda importância, aquilo que dizia respeito à missão dele em favor de cada pessoa pecadora, perdida, que haveria de conhecê-lo como Senhor e Salvador. O benefício dele. Certa manhã na Índia, o pregador Guilherme Carroll não foi para a igreja para pregar naquela manhã, porque um decreto na língua inglesa havia saído e nenhum leproso na Índia deveria ser agora queimado vivo. Eu acho que é isso. E Carroll disse: passo o púlpito para uma outra pessoa, não irei pregar nesta manhã, porque eu vou traduzir este decreto, para que não demore nem um tempo sequer, e alguém pereça por causa disso, buscando o interesse dos outros, não o seu próprio interesse. Tá. O que aconteceria com você se você ganhasse essa caixa de chocolate? O que você faria com essa caixa de chocolate? Esther, escolha alguém para quem eu vou entregar essa caixa de chocolate. Alguém que você entende ser uma pessoa solidária, como você mesmo me disse. Alguém que seja uma pessoa solidária. Olha que missão que eu estou dando para Esther. Alguém, Rosângela, olha a missão, Rosângela, pode vir buscar. Eu vou entregar para você aqui, ó. Pode ser? Não querendo constrangê-la, mas desafiando-a, vou fazer a entrega aqui. Deus abençoe. Você tem uma missão agora, tá ok? Ela tem uma missão. Coloquemos-nos em pé. Vamos orar nesse momento. Quero crer que você é alguém cujo coração Cristo habita pela fé como Senhor e Salvador. Alguém que já experimentou o amor de Deus que foi derramado na obra do Santo Espírito. Mas se você não é alguém cujo coração Cristo habita pela fé, você é alguém que precisa vir a Cristo e ser salvo. Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador e deixar Cristo viver através de você. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos então orar nesse momento. Te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra que na obra do Santo Espírito, essa palavra é muito importante dentro do propósito e intento do Senhor. Ela vem para nos corrigir, para nos instruir, para nos repreender,
A palavra tem um propósito de que tenhamos o nosso desenvolvimento espiritual, crescimento, o amadurecimento e sejamos mais parecidos com Cristo, conformando a imagem do Salvador, o Senhor Jesus. Ó Deus, tal como a igreja de Corinto, que em várias áreas estavam falhando, nós também falhamos. Clamamos o perdão do Senhor e a obra de transformação da Tua Palavra em nossas vidas, que possamos aplicar, investir o ensinamento da Palavra do Senhor na vida prática do dia a dia. E também, ó Deus, continuamos orando pelo Senhor Sebastião, pai da irmã Ângela. Põe a Tua mão poderosa. Graças damos, orando no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe e tenham todos uma ótima semana.